Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Lara, sou trabalhadora do GEAL, trabalho na evangelização com muito gosto. Aliás, nós acabamos de postar um vídeo das nossas crianças dando seus depoimentos sobre o que elas acham da evangelização, o que elas aprenderam na evangelização e convidando outros evangelizandos para vir. Então, a gente está muito feliz porque as respostas foram espontâneas à nossa pergunta, nada combinado e cada uma deu a sua resposta de coração. Nós ficamos muito felizes, já tivemos um retorno até de uma moça que quer participar da mocidade por ter visto o vídeo da evangelização. A gente está muito contente. Esperamos que vocês possam divulgar esse vídeo, possam ajudar a gente a trazer mais evangelizandos. Falem para mim, por favor, se o áudio tá bom, que eu procurei colocar um fone hoje para ter menos interferência do ruído externo, né? Quando a gente transmite com fone, filtra um pouco mais o som. Apesar de eu estar num ambiente tranquilo, mas ajuda, né, a gente colocar esses fonezinhos aqui. Então, se alguém puder dar um ok, se estão me ouvindo bem, antes de eu começar realmente com a oração, com a transmissão do Evangelho. Falta 1 minuto para as 8 e hoje nós vamos falar do capítulo 21, que é o falsos cristos e falsos profetas, os itens 1 a 3. Tá? Se vocês puderem dar um ok aqui, quem for entrando, dizer se está ok, se estão me ouvindo, se estão me vendo bem. Por favor, se puderem escrever no chat, eu consigo ver aqui e agradeço. Eu testei o áudio antes, mas a gente nunca sabe no WhatsApp. Eu testei no WhatsApp, né? Aqui eu não sei no Face como é que tá. E falando nisso, né, essa transmissão é feita ao vivo pelo Facebook, mas depois, todos esses nossos vídeos, tanto das palestras, obrigada Raquel, tanto das palestras, quanto dos evangelhos, eles estão na nossa página no YouTube que chama GEAL Rio Preto. Se vocês puderem ir lá, então lá fica fácil buscar esses vídeos todos. E agora a gente está renomeando, tá? Porque tinha uns que estavam escritos só estudo do evangelho, agora a gente está nomeando. Então vocês podem procurar por capítulo, não está pronto ainda tudo, todos os vídeos estão lá, mas não todos estão renomeados, tá? Mas vocês podem procurar lá, inclusive seria legal se vocês pudessem curtir, seguir a nossa página GEAL Rio Preto, porque a gente precisa de curtidas para ter mais, para aparecer mais no YouTube, assim como a gente aparece bastante aqui no Face, tá bom? Isso para divulgação da doutrina, para divulgação do trabalho, para mais ajuda, para tudo, né? Vou começar já, né? Outra coisa, além da gente ter a página GEAL Rio Preto, a gente tem a página Evangelização GEAL Rio Preto, tá bom? Nós temos as duas páginas, uma página onde a gente tem os vídeos para crianças e jovens, né? Alguns vídeos para adolescentes também, e que é a do Evangelização Rio Preto, Evangelização GEAL Rio Preto, e temos a GEAL Rio Preto, que é a que tem os evangelhos e as palestras, ok? Então vamos lá, vamos começar com a oração. Gostaria de dedicar a oração de hoje. Tem 2 senhoras que faleceram agora, semana passada, né, que desencarnaram, que a gente gostaria de mencionar aqui, tá? Então, uma delas é a mãe da Carla, que é uma trabalhadora nossa, ela trabalha com a gente no departamento de comunicação, ela que faz as postagens no Instagram, o Carlinha ajuda a gente bastante. A mãe da Carla, que chama Maria de Fátima Ferreira Rodrigues, desencarnou a semana passada. E também a Sandra Issas, nossa presidente, nos comunicou sobre o desencarne da Maria José Freitas, a Zezé, que é uma antiga trabalhadora da casa, que coordenou o atendimento fraterno, coordenou o trabalho de cestas básicas lá no GEAL, deu curso de introdução ao espiritismo, foi voluntária no CVV, então uma pessoa que trabalhou muito pela causa espírita, trabalhou muito no GEAL. Então nós vamos, na nossa prece inicial, fazer um pedido especial para essas 2 Marias que desencarnaram agora recentemente. Também
pedir por todas aquelas pessoas que estão passando por situações difíceis, de saúde principalmente, agora com a Covid-19, por esses desencarnes por Covid e desencarnes por qualquer outra doença, que os familiares se sintam acolhidos, se sintam amparados pela espiritualidade da nossa casa, pelos seus espíritos protetores das suas casas, que façam o evangelho no lar e que pensem nesses desencarnados como vivos, como seres viventes, que só fizeram a passagem e estão em outro plano, mas que tenham certeza que vão reencontrá-los quando for da vontade do Pai, né? A gente tem que ter essa aceitação e que pensem neles de forma alegre, daquela convivência boa que tiveram aqui. O máximo que puderem pensar neles de forma positiva, lembrar dos bons momentos, a gente sabe que os desencarnados ficam mais felizes com isso, tá? Então vamos fazer uma prece. Já fiz uma prece. A prece foi essa, né? A prece, o que é a prece? A prece é a gente pedir, a gente agradecer e a gente louvar. Então vamos pedir por essas almas, né? Por esses espíritos que desencarnaram. Vamos pedir por nós encarnados também, que possamos ter uma vida tranquila, que possamos ter bastante paz. E vamos agradecer ao Pai por tudo, vamos louvar nosso Senhor por estarmos aqui e por podermos realizar esse trabalho, né? E vocês por estarem aqui, por estarem participando conosco, né? Então vamos lá, vamos abrir agora o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso trabalho aqui. Cada um tem uma versão do Evangelho, né? A minha é essa aqui, tá? Então eu vou abrir na página, a minha página é 257, o capítulo é o 21, vocês podem procurar aí. Se tiverem uma aguinha para colocar ao lado, isso é uma atividade de evangelho. Então é um evangelho que está acontecendo no lar de vocês. Coloquem uma aguinha para ser fluidificada, vai ajudar vocês. A espiritualidade sempre está presente quando nós falamos em nome do Senhor. Então, falsos cristos e falsos profetas. Vou comentar com vocês, vou ler itens de 1 a 3. Conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Lucas, esse texto é de Lucas, tá? Guardai-vos dos falsos profetas. Quem vem a nós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Texto de Mateus. E o item 3. E respondendo Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Mateus e também Marcos. Bom, então agora vamos fazer os comentários a respeito desse capítulo. E meus fones caindo dos ouvidos. Por isso que eu gosto daquele outro fone que vai na cabeça, só que aquele lá eu tenho com conector USB e no celular não dá para colocar. Esses caem. Mas vamos lá. Então, o item 1. Então são 3 itens.
Eu vou começar com perguntas, tá? Qual o entendimento moral que nos revela a expressão conhece-se a árvore pelo fruto? Foi repetido bastante, né? Isso, da árvore pelo fruto. Tanto no item 1 quanto no item 2. Então, o que quer dizer isso? Bom, tem uma simbologia que Jesus fala muito de árvores, né? Então, toda essa simbologia da árvore, tanto Jesus fala, quanto na Bíblia tem bastante. Então, vou ler aqui para vocês. Árvores tornam a vida possível, mas além de atender às necessidades físicas, as árvores também podem ensinar lições espirituais. Além das pessoas, as árvores são mencionadas mais do que qualquer outra criação na Bíblia. Há uma árvore na primeira página do Gênesis e na última página do Apocalipse. Então, a árvore ela tem toda uma simbologia. Essa história da árvore com as suas ramificações, dos galhos e dos frutos que se tira da árvore, né? Então, isso é muito interessante, esse trecho. A árvore simboliza todos nós. É isso que a árvore simboliza. O que é a árvore? Né? Jesus usou essa alegoria, né? Essa simbologia. A árvore simboliza todos nós. Os frutos são os nossos atos. Então, aquele fruto que sai da árvore. Se a árvore é boa, vai ter um fruto bom. Se a árvore é má, vai ter um fruto má. Nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando os cristãos que somos. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Tá no texto, né? Nessas poucas frases, demonstra Jesus que o bem e o mal da terra vêm do interior dos seus habitantes. Espíritos em evolução, com dificuldades de entender e aceitar a lei do amor, sem a qual o mal continuará a existir nesse mundo. Assim, todo o trabalho da eliminação do mal tem, então, de começar na reeducação dos homens, desde seu renascimento. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Isso aqui está em Kardec, no Livro dos Espíritos. Como o homem ainda não é uma obra acabada, tem de sempre se modificar, segundo os desafios que a vida lhe traz. E em qualquer idade tem a oportunidade de transformar emoções, sentimentos, pensamentos, conceitos, ações, tornando-se diferente de antes, sempre no caminho da autoeducação, que é a reforma íntima, né? Que é a nossa busca de evolução. Toda atitude tomada devido a interesses externos que não condiz com seu íntimo não passa de camuflagem, de hipocrisia, retardando seu progresso espiritual, trazendo-lhe um futuro próximo ou remoto consequências desagradáveis. Tudo progride, mas do homem depende a maneira como essa evolução se realiza, com mais ou menos sofrimento, na dependência das suas escolhas, segundo o seu livre-arbítrio. Assim, quem aspira a ser feliz, existe alguém que não aspire à felicidade? Existe, né? Precisa de se conscientizar da necessidade de conhecer-se, que é o famoso conhece-te a ti mesmo, né? Objetivamente, observando suas reações a tudo e todos, como se fora outra pessoa, reconhecer seus defeitos e suas qualidades, aceitando-os como frutos de si próprio, procurando diminuir os primeiros e desenvolver as segundas. Então, esses são os frutos da árvore. Se você está desenvolvendo boas ações, bons pensamentos, você tem que fazer uma autoanálise, né? Se você tem dentro de você coisas boas, ou pelo menos pretende, ou está buscando realizar coisas boas, bons frutos virão. Isso aqui nada mais é também do que lei de ação e reação. A lei de ação e reação permeia tudo, né? Então, não tem como, isso até é ciência, né? Não tem de uma árvore que está doente, que está muito frágil, não tem como nascer frutos. A árvore tem que estar bem cuidada, ela tem que ser regada. Eu cuido das plantas aqui na minha casa, que é uma atividade muito boa. A gente não precisa regar as árvores. Hoje deu uma chuva linda, mas nem sempre chove, então você tem que cuidar. Outro dia minha romanceira aí estava cheia de umas
não lembro como que chama, daquelas manchinhas brancas. Precisei jogar um veneno, não tem jeito, você tem que cuidar, que nem um remédio. Então, como é que eu não consigo ter romance dessa romanceira? Por quê? Porque ela tá ficando sempre doente, eu tô tentando cuidar. Como é que eu vou conseguir bons frutos de uma árvore que não tá boa? Não vou conseguir. Então, é a mesma coisa em relação a gente e até em relação à criação dos nossos filhos, né? Como evangelizadora, eu também levo para esse lado, tá? Bom, esse é um trabalho individual, intransferível, invisível aos outros, que é a famosa reforma íntima, né? Ela é com você, ela é sua, individual, intransferível, não é a reforma do outro, é a reforma sua. Mas que se torna mais fácil na medida da sua realização e da perseverança com que é feito, trazendo satisfação pelos resultados alcançados, mesmo que poucos, estimulando a continuação dos serviços. Eu já estou feliz que a minha árvore já está assim curando. Ela ainda não deu frutos, a minha romanceira, mas as manchinhas brancas ali já estão saindo, aqueles fungos. Então, é isso, é um trabalho contínuo para a gente obter bons frutos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus, referindo-se aos seus ensinos, às leis morais que levarão os homens, independente do rótulo religioso ou filosófico, a desenvolver todo o potencial divino que cada um traz na sua essência, à semelhança do seu Criador. Reconhece-se o homem de bem pelas suas obras, pela maneira como reage às situações, aos acontecimentos, às pessoas, mantendo-se sempre confiante em Deus, em si mesmo e nos outros homens. Todos nós que aspiramos ser melhores pessoas nesta existência, precisamos desenvolver em nosso interior o bom tesouro, que produz o bem eterno, eliminando o mau tesouro, que produz o mal provisório em cada ser. O André escreveu aqui, todos têm a aprender e a ensinar. É verdade sim. E é interessante aqui que fala, ó, eliminando o mau tesouro, que produz o mal provisório em cada ser. Olha que legal isso. Por que o mal é provisório em cada ser? Porque ninguém vai persistir no mal, gente. Tenho certeza. Uma hora o resgate vai acontecer. Nem que você insista nesse mal por encarnações e encarnações, uma hora você vai ser resgatado. Então, o mal, ele é provisório. O bem, ele triunfa. Podem ter certeza. Em algum momento ele triunfa, né? Esse texto aqui, essas explicações, eu peguei da Leida Ebner, é de dezembro de 2016. O Haroldo, também eu estava ouvindo o YouTube, o Haroldo, em uma palestra de 2018, ele disse assim, nossas ações nos revelam. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então, são as nossas ações, não o que nós falamos, né? Trabalhar a consolidação, esse conhecimento, essa compreensão trazidas pela doutrina, para que nossos frutos possam trazer harmonia, paz, tranquilidade. Nossos frutos são nossas ações. É isso, nossos frutos são nossas ações. Questão da incoerência também, né? Aquela coisa de fazer o que eu falo e não fazer o que eu faço. Não funciona, porque a aparência, ela não persiste. O que vale é a essência, né? Então, a gente tem que procurar ser coerente. A árvore precisa se desenvolver para chegar ao seu momento de fecundidade. Por isso, a necessidade do estudo, né? Da mesma forma que eu tenho a necessidade de cuidar da minha romanceira, eu tenho necessidade de cuidar de mim mesma através dos estudos. No caso nosso, que somos espíritas, a gente cuida de nós tentando se melhorar, né? Nos melhorarmos. E como que a gente consegue se melhorar? Como que a gente consegue isso? Através de estudos, dessa autoanálise, do autoconhecimento. E pouco a pouco, para que pouco a pouco a gente vá se melhorando e produzindo melhores frutos. A gente tenta produzir melhores frutos constantemente, né? E o item 2, que nós vamos falar sobre o item 2. Rapidamente, que árvores são essas que serão cortadas e lançadas ao fogo? Tá no item 2 isso aqui. São as falsas obras dos homens, as ideias ocas que, a pretexto de promover o bem geral,
geram desavenças, porque são carregadas de sentimentos de vingança e ódio. São as promoções que beneficiam uns em detrimento de outros. São árvores não plantadas por Deus e que fatalmente serão destruídas, tá? Então, é o mal que não persiste, tá? Essas serão as árvores cortadas e lançadas ao fogo. Essas ideias ocas que geram desavenças. E quem são os falsos profetas? Bom, esse tema dos falsos profetas, ele está mais bem explicado no item 4, que vai ser o da semana que vem. Se não me engano, é a Érica Federizi que vai fazer. Mas aqui, ó, só para a gente já dar uma introdução nisso. Quem são os falsos profetas, que faz parte desse capítulo? São assim caracterizados os homens que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, aproveitando-se da boa-fé de certas pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. Tá? Isso também está nos estudos espíritas. Na verdade, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio item 5, agora do capítulo 21. Então, conforme os homens vão se esclarecendo mais, porque quando a gente tem razão, quando a gente estuda, quando a gente tem conhecimento e lógica, a gente não vai acreditar em qualquer coisa. Então, à medida, que as luzes vão aparecendo, o que é isso? O Espiritismo ele surgiu na época do Iluminismo, né? À medida que as coisas vão sendo esclarecidas, que a razão vai prevalecendo, essa mistificação ela vai sumindo e você começa a ter mais discernimento. Por isso que os dominadores, os ditadores, eles não querem que as pessoas tenham conhecimento. Porque quem conhece, questiona, vai pela lógica, pela razão, né? Então, quanto mais luz, menos mistificação, menos falsos profetas. Tá? Essa questão dos falsos profetas, ela aparece para que a gente possa aprender que não é na aparência, não é na superficialidade que a gente vai conquistar ou identificar as boas ações. Por isso se recomenda a vigilância, a atenção, o vigiai e orai, que nós conhecemos, né? Para entender o processo e não sermos enganados. Isso que eu estava falando para vocês, quanto mais conhecimento, mais elucidação, mais razão, menos enganação. Não é? Quando a gente tem conhecimento, quando a gente estuda, a gente não é facilmente enganado. Jesus nos faz um alerta para que evidenciemos a essência de cada um de nós, dos que estão ao nosso redor. Kardec nos chama a atenção para buscar o bom senso, a lógica, a razão para verificar as mensagens, os ensinamentos que os espíritos trazem. Como é que a gente sabe se o espírito está trazendo uma mensagem que é correta? Porque se a gente tem conhecimento da doutrina, se a gente estuda, a gente sabe que, dependendo de como o espírito fala, ele não tem razão naquilo que ele está falando. Então, não é tudo que vem do plano espiritual que está correto. Porque a gente sabe que tem espíritos encarnados e desencarnados de diversos níveis evolutivos. E isso aqui vale muito para os médiums, porque tem médiums que não tomam o devido cuidado e vão recebendo mensagens sem fazer um crivo. E isso é muito complicado, porque pode trazer mensagens enganosas. Então, por isso que o médium tem que estudar bastante, tem que ter bastante discernimento. O André pergunta, tem um momento indicado para esclarecimentos? Para esclarecimento, você fala daqui da casa do André Luiz, para você ter alguma ajuda? Um atendimento fraterno? Assim, você pode fazer qualquer pergunta no nosso não aqui no chat que é público, mas assim, na mensagem privada do Messenger, né, do próprio Facebook. Você pode fazer uma pergunta que a gente responde. E também porque o atendimento fraterno presencial ele não está acontecendo, né, com a pandemia. Não sei se era isso que você queria saber.
Enfim, concluindo esse estudo, reconhece-se os verdadeiros cristãos pelos seus atos. Não são belas palavras nem as promessas ostensivas que caracterizam as pessoas de bem, mas sim suas obras em favor do bem comum, sustentadas por valores exclusivamente morais, tá? Bom, então assim, não sei se eu consegui responder aqui para o André, mas de qualquer forma pode escrever no Messenger ali que a gente sempre responde, tá? Depois esse tema vai ser continuado, então, a semana que vem, sempre às quartas-feiras, às 8 horas, a gente tem o estudo do Evangelho. E aos domingos, às 8 horas também, a gente tem alguma palestra com um tema escolhido pelo palestrante, tá bom? Então vamos agora nos acalmar para receber as energias do plano espiritual, as energias da espiritualidade superior. E deixa eu ver aqui, desculpa, André, sobre evangelização. Escreve no Messenger que eu respondo no Messenger, eu respondo para você. Então vamos agora pedir novamente por todos aqueles que sofrem, por aqueles que estão passando por momentos difíceis, pedir para que possamos receber apoio do plano espiritual, que essa água que está aqui, essa ao meu lado e a que vocês possam ter aí com vocês seja fluidificada, que possamos receber bálsamos de cura, bálsamos que possam amenizar os nossos sofrimentos, tanto físicos, quanto espirituais, quanto morais. Então vamos rezar um Pai Nosso agora para finalizar nosso Evangelho. Amado Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os outros planos. O pão nosso de cada dia, o pão espiritual e o pão material, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, tudo o que possamos ter feito de mal aos outros. Perdoa todos os nossos maus atos, assim como nós perdoamos todos aqueles que possam ter nos causado algum mal. E não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigada por me acompanhar aqui. Vão com Deus, fiquem com Deus e que assim seja.